Você sente que já viveu ou vive nas suas relações a síndrome da escolhida? O meu nome é Marina Mels e eu sinto que sim, já vivi e isso me colocou num lugar muito ruim de comparação, tanto com quem veio antes quanto quem veio depois de mim nessas relações. Meu nome é Adriana Ventura e sim, eu já vivi por muitas vezes a síndrome da escolhida, não só em relações afetivas, mas em outros momentos na minha vida em que eu senti a necessidade de ser validada por alguém. O meu nome é Larissa Guerra e eu reconheço que muitos dos meus traumas amorosos vieram justamente do fato de que eu nunca me sentia a escolhida nas minhas relações. Não é só sobre relacionamentos amorosos, mas principalmente sobre eles. Se você sente que rola uma certa pressão para se sentir validada socialmente através das suas relações, talvez você também seja uma vítima da síndrome da escolhida. E hoje a gente recebe a professora e escritora Adriana Ventura para falar sobre. Boas-vindas ao Donas da Porra Toda. Donas da Porra Toda. Desse jeito, você vai acabar sozinha. Se for muito exigente, não vai arrumar ninguém. O amor aceita tudo, né? Quem nunca ouviu alguma coisa desse tipo numa conversa com amigas ou especialmente com familiares sobre relacionamentos? Se tá solteira, não pode exigir muito para não correr o risco de ficar sozinha para sempre. Se tá casada, precisa suportar todas as adversidades, porque é assim que as relações funcionam e Deus me livre de ficar sozinha ou pior, separada. Essa lógica que coloca o relacionamento amoroso no centro das nossas vidas tira muito o foco de outras coisas que a gente pode viver e experimentar. E foi pensando nisso e na chamada Síndrome da Escolhida que a gente resolveu chamar a escritora e professora Adriana Ventura para conversar um pouquinho sobre isso. E essa conversa, ela promete, vai ser um papo de terapia coletivo. Bem-vinda, Adriana. Se apresenta para quem ainda não te conhece, está te conhecendo agora. Olá, gente. Primeiro eu quero agradecer muito o convite de vocês. É muito importante estar aqui com outras mulheres para a gente falar um pouquinho desse fenômeno. Eu sou professora da Educação Pública de São Paulo, já estou aí há quase 17 anos, trabalhando no que eu chamo de chão da escola, né? E foi a partir da minha experiência com a literatura, com as linguagens, né? Que eu sou formada em português, em inglês, em arte, sou pedagoga e trabalho por 14 horas aí com alunos do 5º ao 3º ano do ensino médio. Mulher! Já me deu até um nervoso, me deu uma suadeira já. Mas vocês acreditam que é justamente essa experiência de chão de escola que eu acabo tendo impacto de todos os problemas e mazelas sociais, principalmente porque eu trabalho numa região periférica. Então, estudando junto com meus alunos e fazendo reflexões junto com meus alunos sobre obras literárias que muitas vezes estão muito longe da realidade deles, eu consegui, né, trazer algumas reflexões para dentro da sala que pudesse contextualizar a literatura com a vida deles. E muito do que eu trago no livro foram reflexões que nós fizemos em sala de aula, contextualizando a literatura com a vida real desses estudantes. Olha que interessante. E com isso, eu escrevi o livro As Relações Monogâmicas Só Existem na Cabeça da Mulher Apaixonada, que traz um pouco dessa perspectiva. Eu já tô... Esse título, menina... Não, o título já é assim ó, um tapa, né? Tipo, é tipo A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão da Ana Sui, sabe? Assim, tu não precisa ler o livro às vezes, menina. Só o título já te dá um tabefe na cara que tu já... O título já é impactante. Tá, mas explica pra gente como é que tu chegou, né, nesse conceito do fenômeno da síndrome da escolhida. Tá, o interessante é que eu comecei muito com a monogamia, pensar na monogamia, e quando eu comecei a pensar a respeito dela, foi todo um processo, né? Começou primeiro com o meu letramento racial.
A gente precisa entender que o meu questionamento, Adriana Ventura, do sistema e da dinâmica monogâmica, não é contra um casal, né? Não é contra os meus pais que são casados, não é contra os meus casais de amigos. É em relação a uma estrutura e de que maneira essa estrutura coloca a mulher em uma situação de vulnerabilidade. Por que o fenômeno da síndrome da escolhida? E por que eu falo fenômeno? Porque síndrome da escolhida não é uma patologia como muitos acreditam. Ele é um fenômeno que pode, sim, as vulnerabilidades que resultam, né, do fenômeno síndrome da escolhida, pode nos colocar em vulnerabilidades emocionais, sim, porque a gente vive numa sociedade que nos adoece, certo? Então, eu preciso entender o título do meu livro, primeiramente, como um posicionamento antirracista e anticolonial. Esse é o primeiro passo para entender o porquê eu sou não monogâmica. É importante trazer isso logo agora, no início dessa conversa, porque existe, né, o que eu chamo de monogamia gourmet, que é o que as pessoas... Amei. É o que as pessoas relacionam ao discurso e ao debate da não monogamia. E a monogamia gourmet é só reprodução da mesma violência. Você pode entender a monogamia como uma caixa. Essa caixa é apertada e chega a ser violento para nós mulheres para entrar nela. Ela foi feita flexível aos privilégios dos homens. Né? Então, para eles não precisam necessariamente estar nessa caixa. Então, a monogamia gourmet só abre a tampa. A gente não destrói a estrutura que continua, né, repercutindo as mesmas violências. Então, é isso que a gente precisa entender. Eu preciso entender que é necessário, se não for possível destruir essas caixas, a gente precisa abandoná-las. E como fazer isso? Como abandonar essas caixas? Deixa eu te perguntar, Adriana, assim, pra gente colocar todo mundo na mesma página, a ideia é a gente discutir o porquê desse fenômeno, né? Quais são as características dele, assim? O que faz com que as mulheres, especialmente, estejam nesse lugar do fenômeno da síndrome da escolhida? Como elas se sentem? Como é que a gente identifica isso entre nós, né? Nas nossas rotinas com as nossas amigas? Como é que a gente identifica isso? Vamos lá. São muitas camadas, meninas. Eu vou trazer uma delas para vocês. Então, a síndrome da escolhida é a necessidade de ser assumida socialmente como única e exclusiva em uma relação. A exclusividade faz dessa relação ser monogâmica. Só que a monogamia, como eu já disse, não está só atrelada à questão de exclusividade, né? E essa necessidade de ser assumida é que vai abrir para a gente, né? Vai nos colocar nessas outras vulnerabilidades que são emocionais, até mesmo físicas, psicológicas, financeiras. Por que são vulnerabilidades? Porque o fenômeno, ele abre essas vulnerabilidades. Porque a gente precisa estar dentro de papéis sociais, a gente precisa se comportar dentro das expectativas do patriarcado. Como a gente precisa se comportar dentro dessas expectativas, existe a premissa de comportamento de uma mulher. Por mais que algumas dessas premissas, hoje, no mundo que a mulher ela está conquistando cada vez mais lugares, seja lugares de liderança, empregos, seja autonomia financeira, a gente está chegando, né, aos poucos, em muitos lugares. Só que o que nos mantém nos mesmos lugares?
principalmente nos relacionamentos. Por que que a gente pega uma fala de uma mulher de hoje, uma fala de uma mulher de 1930 e uma fala de Hera, lá da mitologia grega, há milênios atrás, e é a mesma fala, porque a gente quer viver os mesmos modelos. Então, para viver o mesmo modelo, só existe um papel, que é um papel patriarcal. A Bell Hooks vai trazer na obra dela essa diferença de condicionamento social entre homens e mulheres. E nessas diferenças que a Bell Hooks traz, ela traz toda a forma como a mulher precisa ser para ser aceita. O homem, ele domina. Ele é o dominador de muitas maneiras. Esse domínio, ele acontece muitas vezes permeado pela violência. Só que essa violência não vem com essa face de violência. Essa soberania do homem não vem com face de soberania. Ela vem romantizada pelas premissas do amor romântico. Então, o homem provedor, que é um mito, tá, gente? O homem provedor é um mito e as 500 crianças, né? O último dado oficial que a gente tem é que por dia são 500 crianças registradas sem o nome do pai. Né? Isso sem contar os casos famosos ou não de briga por pensão, né? De R$ 200. Então, quando o homem de fato, eu não estou falando de um prato de comida num jantar, eu estou falando quando ele precisa de fato, né, se responsabilizar como provedor dos filhos que são deles, isso tem acontecido, né? Então, assim, esse papel do homem, ele é validado pela nossa vulnerabilidade. De que maneira essa vulnerabilidade se apresenta? Com a nossa submissão. E a submissão também vai ser romantizada, né? Bom, hoje a gente tem, por exemplo, as esposas tradicionais, né? Trade wives que apareceram aí. Não aguento. Meu Deus, aí já não é romantizado. O papel de submissão delas é escancarado, é escrachado. E qual é o princípio das trade wives? É justamente que, olha só que interessante, para que o relacionamento funcione, elas precisam voltar a reproduzir os mesmos papéis sociais e as mesmas roupas bregas das mulheres dos anos 50. Perfeita! Sim. Ai, pelo amor de Deus. Muito sim. Lari, conta aí, vai lá, dos seus relacionamentos anteriores. Então, eu quero puxar de um aspecto que tu falou, Adriana, sobre a questão do troféu social que é estar em um relacionamento, assim. E até comentando nem tanto sobre relacionamentos anteriores, mas falando sobre uma situação recente que eu passei na minha vida, de que uma pessoa descobriu que eu era casada e aí a forma como ela passou a me tratar mudou completamente. Assim, porque eu moro sozinha em Porto Alegre, o meu companheiro tá lá em Santa Catarina, e aí a partir do momento que essa pessoa percebeu, assim, que eu era casada, tipo assim, meu Deus, como assim tu é casada, sabe? E aí passou até a me respeitar de uma outra maneira, assim. Total. Eu fiquei muito indignada por isso. E eu percebo muito, assim, e venho de uma família de muitas mulheres, e muitas mulheres que não casaram, e mulheres que casaram e separaram. E aí, inclusive, até hoje, assim, tipo assim, gente, as separações que aconteceram faz mais de 20 anos, tá? Assim, ó, quase 30 anos. Até hoje o meu avô fala que é uma vergonha pra família que tem mulher separada na família, assim. Ai. Mas, tipo, ok, meu avô tem 80 anos, sabe? Então eu não vou esperar que ele vá mudar a cabeça dele assim. Mas isso é uma coisa que eu tenho refletido muito sobre esse troféu social que figura esta imagem da família, sabe? De, ai, sou casada, não sou. E eu acho que isso ainda é muito presente, assim, na nossa
no nosso meio, sabe? Tu ainda percebe muito essa necessidade da relação amorosa ser esse troféu para a sociedade, assim, de tipo, eu conquistei um relacionamento, sabe? Eu sou uma mulher mais respeitável porque eu estou em um relacionamento. Com certeza, o tempo todo, né? Eu gosto de falar que a monogamia, ela é uma escada rolante do amor. Você começa lá com um conversante com olhante, né? Começa com olhante. Ali já são indícios. Será que vai? Depois eu tenho, né, o ficante. O ficante, você não pode ficar só naquela, né? Ali é uma situação, um umbral. Você precisa ir. Ficar só naquela situação para mulher não dá, não dá mesmo. Por quê? Porque a gente precisa da validação que vem do relacionamento. Só que essa validação, ela não para nunca nessa escada rolante do amor. E eu vou falar escada rolante do amor romântico, né? Porque tem diferenças. Quando eu falo de amor romântico, eu estou falando de toda uma problemática de idealização que não corresponde ao afeto real, corresponde a performances. Mas vamos continuar com a escada rolante do amor. É muita coisa, meninas, mas enfim. Essa provação de estar em algum lugar, ela não acaba nunca. Porque com o fenômeno da síndrome da escolhida, que acontece antes de você ser escolhida, principalmente nessa fase do umbral, do ficante, se ele te assume ou não, né? Que o homem tem toda essa autonomia para definir, né, qual caminho as relações vão tomar parte dele, né? Isso também é bem problemático. E por que parte dele? Por causa dos papéis patriarcais de gênero. Ele tem a soberania. Aí vai para o namoro. Aí começa novamente a angústia, porque esse namoro, em algum momento, tem que vir, né? O joelho, a aliança e o pedido. O joelho é muito bom. Em algum momento você fica. Aquela cena de filme que a mulher fica o tempo todo esperando o cara ajoelhar, assim, sabe? Tipo, fica levando um susto. Sim, e ela tem uma influência que ela fez um vídeo bem engraçado falando que o namorado dela precisa pedir ela em namoro. E aí eu vi esse vídeo. Todo mundo me mandou, né? O pessoal falou, Adriana, olha isso. Eu olhei, né? Eu olhei e falei, meu Deus, olha aí Queria o fenômeno. desver, inclusive. Vi, mas queria desver. Olha o fenômeno aí, porque o namoro também vai ter essa aprovação. Aí o noivado, né? Noivado, aí vem o casamento. Só que no casamento tem um alívio de ter chegado no pódio. Eu chamo de pódio da escada rolante do amor. Só que você precisa reafirmar a todo momento o fato de ter chegado nesse lugar. Olha que loucura para a mulher. É muito adoecedor. É muito adoecedor. E aí a gente busca não é só estar na relação. Essa busca de reafirmação o tempo todo que é muito dolorosa. Só que eu quero que vocês entendam também que a monogamia ela tá para além do casal. Então ela faz parte de toda uma sociedade. A mulher que foi escolhida, ela foi escolhida dentre outras, certo? Se ela foi escolhida dentre outras, existe toda uma rivalidade, e aí que entra a violência, porque existe toda uma rivalidade que essas outras também vão buscar, de alguma forma, serem únicas e exclusivas na vida desses homens. Então, assim, eu tenho um homem que tem um mercado afetivo de mulheres, né, que são colocadas nesse lugar de objeto, né, que são escolhidas, e aí eu tenho muitos autores que vão falar, muitos pensadores que vão trazer essa questão do mercado afetivo.
E o que seria o mercado afetivo? Eu tenho a professora Valesca Zanello, que vai trazer a prateleira do amor. Eu tenho a Eva, que vai trazer o capitalismo e as relações. É a Eva que traz o termo mercado afetivo. E, por fim, eu tenho o Bauman. Todos eles vão trazer a influência do capitalismo na escolha e rejeição dessas mulheres. Mas a síndrome da escolhida não é só o escolher. Muitas pessoas confundem o meu trabalho com o trabalho da professora Valesca, né? Que ela fala dos dispositivos amorosos. Ela dá nome para os papéis patriarcais de gênero que a Bell Hooks já havia trazido também. Só que a síndrome, o fenômeno da síndrome, é a necessidade que a mulher tem de ser escolhida. Então, se ela tem essa necessidade, isso vai manter ela nesse mercado afetivo, ou seja, ela não consegue sair da prateleira, porque ela precisa, por mais que ela perceba todo o racismo, intolerância, preconceito e exclusão, por mais que ela veja que toda a dinâmica é de violência, ela ainda espera ser escolhida como supostamente única e exclusiva numa relação monogâmica por algum quase príncipe. Quase príncipe é uma gentileza, assim, inenarrável da sua parte, né? Porque, assim, tudo um monte de sapo. Mas tem uma coisa que eu acho que se conecta muito com isso que você estava falando, que pra mim é onde os conteúdos seus que eu vi bateram muito, que é o lugar de como essa nossa necessidade de validação social gera, além da violência, além da rivalidade, do incentivo à rivalidade entre as mulheres, um aspecto de comparação muito adoecedor. Porque aí você tá lá com o suposto príncipe, vamos lá, e aí você olha para todo o histórico amoroso dele. Hã? O alecrim dourado. Você tá lá com aquele homem, entendeu? Estimado. Aquela coisa, aquele espetáculo que provavelmente, né, é um show de horror. E aí você olha para todo o histórico dele e vê e percebe quem foram as pessoas que ele assumiu publicamente. E começa a olhar para essas pessoas e se sentir muito invalidada diante daquelas pessoas. Você não olha para o verdadeiro problema que é este alecrim dourado. A gente costuma olhar para as outras mulheres, então a gente costuma olhar para as pessoas que ele assumiu para a família, para as pessoas que ele assumiu socialmente, para como é que ele se declarava para essa pessoa. Era o textão, não era o textão, era uma aliança, não era uma aliança, quais eram os símbolos que tornavam aquela validação. E aí você começa a se comparar com essa pessoa, e eu acho que os homens, conscientemente ou não, eles usam essa comparação para colocar a gente num sentimento, num lugar de que, olha, posso te trocar a qualquer momento. Olha aqui, entendeu? Temos esse gap aí. Eu vi outro dia uma pessoa falando, não vou lembrar quem, mas era uma entrevista de uma pessoa falando que o seu antigo parceiro a comparava o tempo todo com uma ex. Então, o tempo todo ficava dizendo assim, ela fez esse curso, ela fazia isso. Ai, que horror! Tipo, e eu acho que, assim, quando a gente entra nesse lugar do assumir ou não assumir, eu sinto que a minha imaturidade me colocou nesse lugar, assim, de alguns relacionamentos anteriores, e eu tô casada faz 15 anos, então bem anteriores, faz muito tempo, me colocaram nesse lugar, assim, tá, esse cara, quem eram as namoradas que ele assumiu? O que elas tinham que eu não tenho? O que fazia delas especiais que não me faz? E da mesma maneira, em relacionamentos que eu não alcancei esse posto de escolhida, e depois alguma outra mulher foi assumida, ela é magra e eu não sou. Ela é, né, sei lá, é formada em X coisa e eu não sou. Então eu acho que esse traço da comparação e da rivalidade feminina, para mim, assim, na minha vida é o mais presente. Eu acho que é muito importante a gente saber localizar o problema no patriarcado, na estrutura, né, no amor romântico, e tirar esse problema das outras mulheres, né? Tirar essa coisa. Isso é muito importante e a gente tá tão enraizada, né, dessa questão que eu acho que tem
muita relação também com a nossa colonização, com a nossa ideia de posse e com a nossa ideia de controle. A gente atrelou posse e controle às relações humanas e às relações afetivas. Então, essa rivalidade parte muito dessa ideia que o amor, para ser garantido, ele precisa estar dentro dessa perspectiva de exclusividade. E aí a base da sociedade, olha quantas camadas. Além da questão, né, colonial, eu tenho também a questão do amor romântico, a premissa do amor romântico, essa premissa de exclusividade. Você é só minha, né? Você é a mais linda, você é a única da minha vida. É a O amor comparação, né? romântico A mais linda. a A mais. Né? Então, e a gente fica sempre na busca desse lugar, porque eu acredito ser muito uma falácia, né? Essa coisa da gente também querer ser amada. Eu não quero ser amada dentro dessa perspectiva. Eu não quero ser amada sabendo que o amor ele vem de um mercado afetivo com critérios preconceituosos que as minhas manas estão sendo excluídas, né? De que eu acho que é muito fácil, né, para a gente. Eu sou uma mulher negra, né? Eu não tô na frente desse mercado afetivo. Só que é importante a gente entender que o lugar para onde o mercado afetivo nos leva, essa escolha nos leva, é um lugar que a gente deveria questionar se é amor ou se é, conveniência. Hoje mesmo eu Ou vi é um cilada? esse lado. Não era Por que que a amor, gente, gente. A grande maioria das vezes. por que que a gente está brigando para ir para um lugar que não é de amor? Entende? Aí são muitas desconstruções que a gente tem que fazer e que eu acho que vai levar aí um bom tempo. Eu também sou afetada pelo fenômeno. Que isso fique bem claro, que eu também sou afetada. Adriana, mas pensando nisso tudo, assim, é possível viver uma relação monogâmica sem essa pressão? Ou, como você mesma diz no título do seu livro, a relação monogâmica ela só existe de fato na cabeça da mulher apaixonada? Ai, vamos lá, vocês pegaram pesado nessa pergunta. Vamos Vocês polemizar, foram. vamos polemizar. Vamos Vamos. lá. A gente pode escolher viver com uma pessoa só. Eu posso escolher viver um relacionamento. Só que se existe a premissa pré-estipulada que o relacionamento só funciona com base na exclusividade, ele já é um relacionamento monogâmico e ele só vai existir se existirem as performances dos papéis patriarcais de gênero que nos colocam em menor ou maior escala em vulnerabilidade. Então, por mais que sejam microviolências, vão existir situações, porque o modelo, o roteiro, o script e as performances são as mesmas. Como ver uma relação de uma maneira que você não vê o outro como a instituição casal. Eu gosto de falar isso. Existe a instituição casal. Não é o casalzinho, não. É a instituição. Existe ao redor dessa instituição várias premissas para que esse casal se forme. E a gente já sabe qual é, certo? Vocês saberiam qual é uma premissa para essa instituição casal acontecer? E todas essas premissas, elas são construídas em cima de papéis patriarcais de gênero, ou seja, de comportamentos que a gente precisa performar para que a engrenagem da monogamia funcione. Então, assim, a relação monogâmica, dentro disso que a gente espera do que é instituição casal,
porque ele precisa, inclusive, ser assumido socialmente, por isso que ele precisa seguir um roteiro, senão a pessoa vai falar, isso aí não é casal, não. Vocês são tudo, não é um casal. Vai ter... Nossa, Pera O lá, bingo do vocês são um casal. Tem casal. que fazer o bingo. Tem que fazer o inclusive, bingo. tem que fazer o bingo. E Inclusive, a eu gente tava tá tendo uma conversa com uma amiga essa semana falando justamente sobre isso, assim. O que que determina o sucesso ou não de uma relação, né? Ela é uma mulher solteira já há alguns anos, e aí a gente tava falando, e ela dizendo, porque eu tava conversando com uma outra amiga, e parece que essa minha amiga acha que todas as relações que eu tive foram um fracasso, porque nenhuma virou um namoro. Sabe, foram relações mais fugazes e tal, mas que ainda assim foram muito intensas, que tiveram afeto, que deixaram seus aprendizados e tal. E aí eu falei pra ela, eu disse, cara, eu tenho pensado muito nisso, assim, o que que determina de fato o sucesso de uma relação ou não, assim, e nem sei se sucesso é a palavra certa, sabe, mas o que que determina se é bom ou não é, sabe, tipo, precisa ser namoro pra ser bom? Sabe, precisa ter essa legitimidade, o post no Instagram, sabe, para assumir. Então, eu acho que quando a gente começa a tirar a importância dessa coisa relacional, assim, eu acho que a coisa começa a ficar um pouco mais tranquila, assim, para mulher. Não sei, impressão minha, tá, Adriana? Eu posso responder, precisa ter as performances. Assumir alguém socialmente só vira uma relação oficial com essa validação social que nos é dada e que a gente entende como lugar de amor. Olha que loucura! O nosso lugar de amor não está atrelado ao afeto real, está atrelado a sermos escolhidas com critérios preconceituosos nesse mercado afetivo. E ser escolhida precisa ter essa reafirmação através das performances românticas. Você precisa desempenhar esses papéis de gênero que confirmem a sua relação. Então precisa Vamos fazer sim. uma coisa aqui bem maravilhosa que os nossos ouvintes amam, que é alugar um pequeno triplex na cabeça delas. Que a Adriana dá uns exemplos pra gente do que é essa performance da sutileza, assim, porque eu acho que a performance do textão, a performance do assumir pra família, a performance do vestido branco, essas são performances, assim, quase Bem caricatas, marcantes, né? São né? marcadas. O que é essa sensação que talvez nos acometa de ser escolhida. Mas o que é a sutileza? Vamos falar de uma coisa assim que talvez poucas pessoas identifiquem como uma performance de casal ou uma performance de gênero dentro de um casal hétero que a gente não consegue sacar muito bem. Eu não sei se essa eu não consigo sacar muito bem, mas eu vou trazer ela porque vai gerar um bafafá, um escândalo. Eu não quero haters na minha página, hein, menina? Não, eu tô aqui somos pra anti-haters. dialogar. Tá. Vamos para essa primeira. Sou polêmica. Você sai com um homem. A mulher vive inúmeras situações de desvantagens na sociedade. Uma das nossas desvantagens é a gente ganha menos que os homens. Isso está nas estatísticas, não sou eu falando. Se você for pesquisar, as mulheres ganham menos, as mulheres, inclusive as mulheres negras, a diferença é de 57% na última pesquisa que saiu. As brancas, 22% menos, e as mulheres negras, 57%. Tudo bem até aí? Não, tudo uma merda. Não tá tudo bem. Tá tudo Entendemos horrível. o raciocínio. Mas tá, entendemos. Eu quero construir um raciocínio para que vocês entendam. Mas é que eu me nego a dizer que tá tudo bem com essas informações, tá. entendeu? Não tá. É justíssimo. Okay. Enfim, eu saio pro date com um cara pela primeira vez, certo? A gente vai num restaurante, não importa o restaurante. Qual é o papel patriarcal que ele precisa fazer?
Pagar a conta. Pagar a conta. E aí começa o rebuliço, porque as mulheres acham que quando eu toco nesse assunto, eu tô falando que você, precisa pagar. Eu não tô falando pra você pegar seu dinheiro e pagar a conta de macho. Não é isso que eu tô falando. Vocês parem de ser louca. Tá. Eu quero deixar isso bem claro. Mas esse é um papel patriarcal de gênero e eu vou explicar por quê. Se eu saio com as minhas amigas que eu amo, a gente tem os nossos jantarzinhos aqui em São Paulo que são de lei. Se minha amiga pagar, que já aconteceu, ok. Eu pagar para ela, tudo ok. Não existe na nossa relação que é de afeto genuíno. E eu quero deixar aqui que eu sou não monogâmica, mas eu sou a favor do amor. Eu acredito muito que o afeto genuíno pode acontecer. E seria muito hipócrita da minha parte não falar isso, porque eu trabalho com a educação de crianças. Se eu não acreditar que o afeto e o amor acontece, e se eu não visse o afeto e o amor de verdade acontecendo, aí vocês poderiam me chamar de mal amada, que eu detesto esse termo, inclusive, mas eu acredito no afeto real. Eu não acredito nos modelos, porque os modelos estão envenenados. Essa é a diferença. Mas vamos continuar com a minha linha de raciocínio. O papel patriarcal do homem, que é do homem provedor, faz com que aquele date ele seja de valor para nós, até porque foi o homem que teve que tomar as atitudes de nos convidar. Ele que nos leva. Olha como tudo está direcionado à escolha, né, e ao protagonismo do homem. É sempre ele. Por que eu não posso chamar o bofe para ir jantar num lugar que eu gosto? Né? E por que eu não posso dialogar com alguém que eu quero construir o afeto? Que, eu já tô sem. Nossa, sabia que eu ganho menos? É injusto, né? Por que esse diálogo não pode acontecer com os homens que eu quero construir uma relação genuína? Porque rompe com os papéis patriarcais. Rompe com a expectativa que é o homem que tem que prover e pagar. Então vocês percebem? Eu não estou pedindo para as mulheres saírem e pagarem contas de macho. Pelo amor de Deus, não façam isso, inclusive, né? Não façam. É um diálogo mais complexo e mais profundo. E aí vai ter outra questão, outro papel. Olha lá. Elas vão trazer como argumentos: mas eu faço a minha unha, eu faço maquiagem cara, eu pago meu cabelo para sair com cara. Olha só, desde a virgindade do nosso corpo, que é guardada para esse homem, o nosso corpo é de controle dele. Então, o que eu faço no meu corpo, a unha que eu faço, o cabelo que eu arrumo, a minha maquiagem que eu deveria e posso fazer para me sentir bem comigo, é, na verdade, ações que eu faço para me sentir bem com a validação do homem, que também já tá tudo errado, né, gente? Vamos lá. Vamos fazer a unha sim, vamos fazer o cabelo. Eu sou extremamente vaidosa, gente. Meu cabelo... Belíssima, inclusive. Quem tá vendo ela no vídeo tá vendo. Eu tô aqui um pouco apaixonada. Gente, mas esse cabelo é para validação de algum homem? Para eu ser validada como única e exclusiva? Não, é meu cabelo. Como que eu posso usar isso como argumento? Agora, o que a gente deve lutar? O que a gente precisa lutar? Para estar em lugares em cargos de liderança, para ganhar mais, para ter mais apoio governamental, principalmente porque a gente engravida. Então, a gente precisa de apoios nesses sentidos. Uma conta vai fazer a diferença? Existe uma maneira de dialogar sobre as desigualdades que existem com essa pessoa? Agora, se eu percebo que é um babaca, que ele vai num lugar, né? Ontem uma menina me mandou. O cara sabia que eu era periférica, me levou num restaurante caro, pediu um monte de coisa, eu fiquei com medo, só pedi uma cerveja. Pra me humilhar, ele pediu pra dividir. Que cretino. Mas que cretino. Parece que ele queria. Falei, é o tipo de pessoa que a gente já vai, ó. Por quê? Porque ele tá usando da vulnerabilidade financeira para humilhar ela.
Imagina se ele tivesse a vulnerabilidade emocional dela. Porque muitos homens são assim, viu? Eles até pagam, mas eles querem ter essa vulnerabilidade financeira como ali uma forma de poder nos ter nas mãos, né? Então, é isso que a gente precisa pensar. Eu vou sair com alguém que vai se aproveitar das minhas vulnerabilidades? E aí fica mais difícil, né? Porque a manipulação ali é ardilosa dos homens. Eles entendem como ninguém a síndrome. Adriana, para a gente encaminhar para o final, eu achei muito bonito quando tu falou sobre você acreditar no afeto, porque você vê o afeto acontecendo, você vê o amor acontecendo. E eu queria que a gente terminasse assim, vamos, galera! Porque eu sou essa pessoa, eu sou uma camponesa que acredita no amor, que acredita no afeto, apesar de reconhecer todos os problemas estruturais que a gente vive na monogamia, apesar de reconhecer que sim, que o patriarcado é muito desigual pra cima da gente, assim, é sempre a gente, né, tomando todos os dias, enfim. Como é que a gente pode construir, então, caminhos mais livres dessa pressão por ser escolhida sem deixar de acreditar no amor e no afeto? O primeiro passo, na minha crença, né, com a não monogamia, com o meu posicionamento, na verdade é um posicionamento político. Eu não estou num relacionamento não monogâmico. Não existe, na minha concepção, relacionamento não monogâmico. Existe um movimento de se contrapor às violências monogâmicas. Eu acho que isso precisa ficar muito claro para as mulheres. Porque tem muita gente deturpando e tem muito homem aproveitando o discurso da não monogamia e de toda a confusão que ele cria para poder usar e abusar das vulnerabilidades que nós, principalmente mulheres, temos. Né? Então, assim, o que eu acredito é que, a partir do momento que a gente abandona essas caixas, ou seja, abandona a necessidade das performances, tenta pensar melhor a respeito desses papéis patriarcais. Quando a gente pensa melhor a respeito deles, tenta entender a raiz deles e tenta entender de que maneira eles podem nos prejudicar enquanto mulheres, né? E principalmente quando a gente abandona essa rivalidade de querer ser única, escolhida, assumida, e a gente começa a pensar na dor de outras mulheres que estão em lugares que muitas de nós não conseguem nem ver, que as mulheres PCD, né, as mulheres trans, as mulheres negras, as mulheres gordas, que a gente já sabe que dentro do papel patriarcal de gênero, o critério para que elas sejam escolhidas é muito preconceituoso, né? Isso não sou eu falando ou vocês falando. A gente pega lá uma postagem, tem uma mulher negra casando, aí você vai ver comentários de mulheres negras assim: como é bom ver uma negra sendo amada. Por que ela está falando isso? E os comentários, por exemplo, no casamento da Jojo Todinho, eu chorei com os comentários, gente. Eu chorei. Por quê? Quando a gente para e imagina uma noiva, a gente não imagina uma mulher negra e uma mulher gorda. Então, enquanto o amor ele estiver condicionado a padrões e a papéis patriarcais extremamente excludentes e preconceituosos, a gente tem que questionar se isso é amor. A gente precisa questionar se desse lugar isso de fato é amor ou se é o amor romântico. O amor da exclusão, o amor do preconceito. O amor está muito mais atrelado a uma ideia de solidariedade, de empatia. Enquanto não houver essa ideia de solidariedade, de empatia, você pode ter certeza que isso não é amor. E era pra terminar Alto Astral. Vamos pro mesa de bar? Bora.
Ai, mas na nossa mesa de bar a gente dá risada, a gente brinda com as amigas, a gente chora, lamenta quando as histórias de amor, de afeto, de safadeza não dão certo. Dão também, dão certo, mas elas talvez ficam com aquele gostinho de quero mais, né, meninas? Mas eu quero lembrar vocês para seguirem a gente no @donasdapetoda nas redes sociais. Tem também a nossa campanha de financiamento coletivo no apoia.se/donasdapetoda. É isso, e se você tá ouvindo a gente numa plataforma de áudio, avalia, segue, interage com a gente por lá, tem caixinha de perguntas também, caixinha de comentários. É sempre muito importante contar com o apoio de vocês para que o algoritmo nos note. Nós não queremos ser invisibilizadas pelo algoritmo, então interage com a gente, assume que você tá ouvindo Donas, vai lá e comenta e segue e esteja com a gente. E por favor, se você ainda não faz isso, vai lá no Instagram e segue a Adriana Ventura Oficial para ficar por dentro de tudo que esta perfeita faz. E lá também tem todas as informações sobre como comprar, sobre como ler o livro As Relações Monogâmicas Só Existem na Cabeça da Mulher Apaixonada, que eu confesso que eu não tô preparada para ler. Então assim, só esse tapa na cara desse título, ele já me bateu gostoso. Eu vou dar uma respirada e daqui a pouquinho eu começo a ler, tá, Adriana? Eu juro que eu começo a ler, mas eu... Bateu gostoso. Conta pra gente 2 dicas do que você anda lendo, vendo, ouvindo, o que você quiser indicar aí, o que você tá indicando pras amigas na mesa de bar. Vamos lá, meninas. Eu tô lendo muito Bell Hooks. O último livro que eu li, que eu terminei semana passada, foi The Will to Change, que ela fala da possibilidade de mudança dos homens. Ela é visionária, talvez um pouquinho apaixonada. Ela é visionária. Esperançosa, no mínimo, vamos falar. Esperançosa, né? Tem muitas questões da Bell Hooks que vai nos causar um incômodo, né? Principalmente para quem já tá aí nas discussões mais, né? mais calorosas do feminismo. Vai criticar Bell Hooks com alguns pontos, mas esse livro ele é muito atual, é impressionante como ele é atual, e ele traz muitas questões que vão servir aí para nossa reflexão, e eu tenho trazido também na minha página bastante reflexões a respeito do livro. Boa. Quer dar mais alguma dica? Pode ser série bobinha, então, pode ser perfil. Série. Eu vou começar a assistir hoje, mas uma série que tem tudo a ver com a Síndrome da Escolhida. Isso é indicação das seguidoras, tá? Invejosa. Boa demais, já vi. Falaram que Invejosa tem tudo. Então assistam, quem for lá na minha página comenta comigo, me traga insights. Eu vou começar a assistir hoje. Questões. Eu tenho muitas questões com essa série. Depois eu vou lá futricar contigo pra gente trocar sobre ela depois que tu vê. Mas eu achei muito bom porque é uma série argentina também. Eu gosto dessa coisa de a gente dar uma variada na linguagem também, de não ficar só vendo coisa americana, como diz o Caetano, né? Ah lá, o anticolonialismo, não tô falando que é importante? É isso. Vai lá, suas dicas, Lari. Então, eu vou recomendar, assim, primeiro eu quero dizer que faz 3 semanas que eu não ligo a TV na minha casa, tá? Eu estou nesse nível de exaustão, mas saiu um episódio do Vibes em Análise, podcast incrível que a gente ama, que a gente sempre recomenda por aqui, e esse episódio fala disfunções do sexo, e ele fala sobre como anda a nossa capacidade de elaborar a respeito da nossa sexualidade. Fala muito com o episódio que a gente fez ali 2 semanas atrás com a Marta, então por favor ouçam, porque é um ótimo complemento e tem discussões muito contemporâneas assim, sobre todas as piras que envolvem sexualidade na nossa vida. E aí, vou recomendar também uma coisa que é um pouquinho mais leve, mas que também traz muitas reflexões, que é a coluna X de Sexo da Bruna Maia, da Folha de São Paulo. Ela acaba sempre pegando temas atuais para fazer os posts ali e refletir mesmo sobre comportamento, sobre fetiches, sobre qualquer coisa relacionada também à sexualidade. Eu acho bem interessante. E sempre com um sarcasmo muito gostoso, assim. Gosto. Boa, arrasou. Eu vou indicar um livro, o Conversas Corajosas, da Elisama Santos. Eu amo Elisama, tá? Eu tô cachorrinha de Elisama, tô vendo todas as coisas que ela participa, assim, tô um pouco viciada. E é um livro, como o próprio nome diz, que fala sobre a importância da gente ter conversas difíceis.
com as nossas relações, para impor limites, para expor de maneira a se fazer entender os nossos pontos de vista. Ela é uma entusiasta da comunicação não violenta, mas ela traz isso pro lugar dela de uma mulher raivosa. Ela fala que ela, ao mesmo tempo, que ela usa a comunicação violenta pra ela mesmo, assim, né? E eu gosto muito do trabalho dela como psicanalista. Então, esse livro, ele é muito interessante. Eu tava lendo na casa da Larissa e uma hora eu falei pra ela, gente, eu preciso parar. Preciso respirar um pouco, porque pega em muitas coisas, assim, sobre como as mulheres são... ensinadas a agradar e sobre como desagradar é difícil e por isso ter conversas difíceis é tão difícil, porque ao ter conversas difíceis a gente naturalmente desagrada, né? Ou pelo menos surpreende o interlocutor. Então é um livro que eu tenho gostado muito, assim, e falei pra minha terapeuta que eu parei de ler porque eu tava marcando ele demais, mas agora eu terminei e vale super a pena. E a minha outra dica é uma outra musa nossa aqui de conversas sobre relacionamentos, que é a Ana Canosa. Ela participou de um episódio do Braincast recente sobre relações mediadas por telas, sobre várias coisas interessantes e estudos recentes sobre como o comportamento das pessoas está mudando nas relações nesse sentido. A Ana Canosa é gênia, né? O Sexoterapia também, a gente já indicou aqui 1 milhão de vezes. Então, é um episódio muito bom, ela tem tiradas muito boas. E foi nesse episódio que eu descobri 2 coisas interessantíssimas que você vai ter que ir lá pra ver. Uma é o flerte no supermercado, que eu tô surtada com essa ideia de que as pessoas estão indo pro supermercado pra flertar. É uma coisa que eu realmente tô fora da pista há muito tempo, eu tava muito surtada. E a outra coisa eu não lembro exatamente como é que é o nome, é o movimento das pessoas, dos homens gays principalmente, flertando nas compras da Shopee. Lembrei, Máfia da Cueca, chama. Gente, é muito maravilhoso. É assim, entretenimento 10 de 10. Porque são homens que compram as suas cuecas. E aí, na Shopee tem aquele lance de avaliação. Do review. Eles postam fotos usando as cuecas e vai um flertando com o outro na Shopee. Eu achei de uma genialidade, assim, a pessoa solteira, ela realmente não perde tempo, né? Meu Deus, não. Muito bom. Eu achei muito maravilhoso, tá? Então, assim, é um episódio muito bom. Tem a nossa musa maravilhosa, amiga Bia Fiorotto também. Então, é um episódio do Braincast recente agora com a Ana Canosa sobre aplicativos e telas nos relacionamentos. Gente, maravilhoso. Adriana, obrigada por essa conversa. Eu acho que a gente construiu condomínios nas cabeças das nossas ouvintes. Foi um prazer te conhecer, meu Deus, eu amei, assim, já acompanho teus posts já faz um tempo. Tava com vários salvos, assim, falei, não, agora é a hora de chamar essa mulher pra falar com a gente. Eu fico muito feliz, gente. É muito bom, primeiro, ter esse espaço para fala. Eu acho, assim, principalmente vindo de vocês, né, que são mulheres que já têm um espaço. Quando vocês me dão esse lugar para falar e para compartilhar meu trabalho, eu acho que é tão importante, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. A gente teve o renascimento, né, e agora eu acho que a gente está tendo esse momento que é um grito contra tudo que a gente viveu há um tempo atrás, com a escravidão, né? As mulheres negras não tinham lugar, e estar tendo esse lugar é muito simbólico. Então agradeço muito, né, a oportunidade de vir aqui falar um pouquinho do meu trabalho, de poder dialogar com vocês, essa importância. Tudo isso para mim me deixa muito feliz. É simbólico, a palavra é essa. Nossa, foi um prazerzaço de receber. Volte sempre, já queremos você de volta aqui. É isso, gente. Um beijo e até semana que vem. O Donas da Porra Toda é uma produção independente. Produção, roteiro e apresentação, Larissa Guerra e Marina Mels. Edição e tratamento de áudio, Bruno Stolf. Mais informações no site www.donasdapetoda.com.br ou nas redes sociais no @donasdapetoda.